Começa agora mais um episódio do Padcast. Olá, eu sou o Rafael Gesualdi, este é o nosso Padcast, nosso segundo episódio. Nosso episódio de estreia teve uma repercussão muito bacana, foi bem legal as mensagens que nós recebemos e vamos em frente nessa nossa grande missão, que é de levar conteúdos de qualidade para todas as mamães, papais, responsáveis, enfim, todas as pessoas que cuidam e zelam pela saúde e bem-estar das nossas crianças. Então, vamos nessa? E no episódio de hoje falaremos sobre um tema que gera bastante dúvidas, principalmente entre as mães de primeira viagem: a amamentação. Correto, doutora Tatiane Maete? Tudo bem? Tudo bom, olá a todos. A amamentação é um assunto de grande importância e gera muitas dúvidas nas mães. Eu acho que é o primeiro tópico das mães, porque logo que elas recebem um filho no colo, elas vão amamentar. Então, já gera dúvida durante a gestação, até mesmo às vezes antes de engravidar, a mãe já tem a dúvida sobre a amamentação. E a amamentação é muito importante para o bebê. Através da amamentação, é onde a mãe vai ter o primeiro contato com o seu bebê. Ela vai nutrir o seu bebê. Isso é muito importante, tanto psicologicamente quanto para o bebê, para a alimentação do bebê. E tem muitas vantagens, tanto para a mãe quanto para o bebê. Uma delas a gente já falou, que é o vínculo, né? Entre a mãe e o bebê, estabelecer o vínculo entre eles, diminui o útero. Então, o útero volta para o lugar muito mais rapidamente do que quando a mãe não amamenta. Então, isso diminui tempo de sangramento pós o parto, diminui aquela barriguinha que fica após o parto. Durante a amamentação, a mãe vai consumir em torno de 600 calorias. Isso mesmo, 600 calorias. É um exercício físico super, hiper, mega pesado. Então, a mãe perde quase todo que ela ganhou na gestação só de estar amamentando. E ela aumenta a autoestima da mulher, que ela tá perdendo o peso que ela ganhou na gestação e ela tá nutrindo o seu filho, que é muito importante. E pro bebê, a importância é absurda, né? Todos os estudos hoje mostram o quão é o benefício da amamentação para o bebê. A Organização Mundial de Saúde, a Unicef, todas essas entidades têm políticas para aumentar a amamentação, de quão é importante esse tópico. Na amamentação, a mãe está dando aos seus filhos os anticorpos, então está gerando a primeira vacina da criança. Então, assim, ela está fornecendo as imunidades dela para o seu bebê. Ela está passando vitamina, ela está passando ferro, ela está passando cálcio, ela está passando muitos nutrientes para o seu bebê. Além disso, ela também está evitando uma contaminação, porque quando você introduz bico, mamadeira, tudo isso tem que ser limpo, tem que ser esterilizado. O peito não precisa de nada disso. O peito não precisa de nada disso. O peito é único. A mãe vai pegar, vai oferecer o peito e pronto, acabou. Não precisa esterilizar, não precisa fazer nada. Então é muito prático. Pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Americana de Pediatria, por todas essas entidades, o aleitamento materno ele deve ser mantido exclusivo até o 6º mês de vida. O que significa isso? O que significa exclusividade? Não precisa oferecer água, não precisa oferecer chá, não precisa oferecer nenhum outro tipo de alimento para nutrir o seu bebê até o 6º mês de vida. Então não precisa papinha, não precisa nada diferente. E ele pode ser mantido até 2 anos de idade, tá? Aí é com as outras coisas, com as comidinhas, com as papinhas, com os suquinhos, com todas as outras coisas. Legal. Vamos a alguns tópicos importantes aí sobre a amamentação. Primeiramente, todas as mulheres produzem leite? Isso é certeza ou não? Sim, todas as mulheres produzem leite. Toda mulher, quando nasce, ela tem as glândulas mamárias, que ficam na mama. E elas produzem e estocam leite. Isso não é fácil.
existem várias alterações fisiológicas na mulher que fazem com que ela produza o leite, principalmente 2 hormônios, que é a prolactina e a ocitocina. Esses hormônios, eles começam a ser produzidos no momento que a mulher entra em trabalho de parto e no momento do nascimento. Então, como que eles vão atuar? Vamos entender um pouquinho desse mecanismo para a mãe entender como que ela produz o leite. A prolactina, né, que é um dos hormônios, ela vai induzir a mãe a produzir o leite. A prolactina estando presente, a mãe vai produzir o leite. E essa prolactina, ela é produzida logo que o bebê nasce. E a ocitocina é o hormônio que a gente brinca que é o hormônio do prazer, né? É o hormônio que ele é produzido quando a mãe começa a contrair, lá no momento do trabalho de parto, a barriga começa a ficar dura, e ele vai fazer com que o leite saia das glândulas mamárias. E é legal dizer que essa ocitocina, ela é produzida mais quando a mulher está tranquila. Então, a mulher se sente tranquila, confortável, quando ela está acreditando na amamentação, essa ocitocina é liberada mais forte. Então, quanto mais a mãe acreditar na amamentação, mais leite ela vai produzir, mais leite vai sair. Então, respondendo à pergunta, todas as mães produzem leite, tá? O que é importante é ela saber que através desses 2 hormônios, ela vai produzir leite. Então, esteja amparada, tranquila, para produzir cada vez mais. E uma coisa legal também é que quanto mais o bebê suga, quanto mais ele estimula a mama da mãe, mais prolactina ela vai produzir. Então, mais leite ela vai produzir. Então, mamães, fiquem tranquilas que o seu leite não vai acabar quanto mais o bebê sugar. Então, deixem os bebês no peito. Mesmo que você ache que esteja produzindo nada de leite, o sugar dele, o leite, vai fazer com que esse leite seja produzido. Independente se seu filho nasceu de cesariana ou parto normal, se você entrou ou não em trabalho de parto. Conforme o bebê vai sugando o leite, prolactina, ocitocinas vão sendo produzidas e vai induzindo a produção de mais e mais e mais e mais leite. Paciência, tem que ter paciência. Eita, mamãe. Em relação aos seios, né? De uma forma geral, todos os seios são bons para amamentar? Então, vamos lá. Existem diferentes tipos de bico que a gente fala, né? Toda mãe, a gente escuta: ah, mas eu não tenho bico. Ah, mas o meu bico é muito ruim. Eu não consegui dar de mamar por causa do meu bico. Vamos lá, vamos acabar um pouquinho desse mito? Existe vários tipos de bico, realmente. Existe o bico invertido. O invertido, o bico tá pra dentro, né? O plano, mãe não vê o bico é quase do tamanho da auréola. O normal, que é o acaba sendo um pouco mais fácil de amamentar, e aquele bicão, que às vezes acaba sendo até mais difícil do que quando o bico é invertido. Todas as mães são capazes de amamentar. O bico invertido, o bico plano, todos existem técnicas de amamentação que fazem com que o bebê chupe. Só lembrar que o bebê não vai chupar o bico, o bebê vai chupar o peito inteiro. Ele tem que abocanhar a auréola, essa parte que fica mais escura da mama da mulher, a auréola toda. Então o bico interfere muito pouco na amamentação. Mães que têm bico plano, bico invertido, podem ficar tranquilas. Com uma boa pessoa ao seu lado para te auxiliar, profissional de enfermagem, logo após o parto, que te auxiliem nessa amamentação, você vai conseguir amamentar. E assim, a gente pode fazer algumas coisas para auxiliar a amamentação, principalmente na gestação. A principal delas é expor a mama ao sol. Por incrível que pareça, durante a gestação, a mãe pode pegar alguns momentos sol na mama para fazer com que crie uma camada mais grossa na mama, e essa camada mais grossa vai diminuir a chance dela sentir dor ao amamentar. Outra coisa é, durante a gestação, a mãe não deve lavar com sabão o seio, nem passar nenhum produto no bico. Quando você passa produto no bico, quando você esfrega o bico, você está fazendo o quê? Você está criando uma zona de atrito e está fazendo com que o seu bico fique mais fino. Então ele vai ficar mais sensível durante a amamentação. Então você pode passar creme ao redor da mama, você pode ensaboar ao redor da mama, mas nunca o bico. O bico é só água mesmo, só deixar a água bater. Outra dúvida que as mães têm é em relação às conchas durante a gestação.
não existe nenhum artigo científico que comprove que isso faz com que o bicos invertidos e o bico plano forme bico durante a gestação. Mas a mãe pode colocar, mas tem que ser por períodos pequenos, curtos, de em torno de 30 minutos durante a gestação, para impedir que isso leve a um trabalho de parto prematuro. Então, assim, o ideal é que não faça. Se fizer, faça por períodos curtos, tá bom? E a amamentação geradora, ela machuca, enfim, todas as mães conseguem amamentar? Então, conseguem sim. O que gera dor, o que machuca, é a pega inadequada ao seio. A mãe que consegue uma boa pega do bebê ao seio materno, ela não vai sentir dor. Ela pode até sentir um incômodo na hora que o bebê pega a mama, naquele primeiro momento, mas dor não. Ao longo da amamentação, não dói. Se você está sentindo dor ao amamentar, significa que o seu bebê não está pegando bem o seio materno. Então, vamos aprender um pouquinho sobre como o bebê deve pegar o seio? A primeira coisa, a mãe deve estar bem posicionada, então ela deve estar confortável. Então, almofada de amamentação, cadeira de amamentação, um lugar tranquilo, calmo, que ela possa se posicionar da maneira correta, estando confortável, deixando o braço apoiado para começar a amamentação. Outra coisa que a mãe deve prestar atenção, que o bebê, quando for ao peito, ele deve estar com a boca bem aberta. Porque se ele não estiver com a boca bem aberta, ele vai pegar só o bico e vai machucar. Então, a boca do bebê tem que estar bem aberta. A mãe pode, para incentivar ele a abrir bem a boca, pegar um pouquinho do leite e passar em volta do bico. Para ele não pegar só o bico, pegar a auréola, porque ele vai sentir a glicose, o cheirinho do leite ao redor. Então, ele vai abrir bem a boca. Então, abriu a boca, você colocou ele no seio, ele tem que estar todo encostadinho em você. O queixinho tem que estar encostando na sua mama e os lábiozinhos, tanto inferiores quanto superiores, tem que estar invertidos. Ou seja, aquela boquinha de peixe. Você tem que ver ele engolir com movimento, olhar e ver que ele está engolindo. Exatamente essa é a pega ideal do seu bebê. Ela pode ser feita em qualquer posição, sentado, em pé, conforme você preferir dar de mamar. A única maneira que não é recomendado é que você dê de mamar deitado. De resto, você pode dar de mamar em qualquer posição para o seu bebê. Não precisa se preocupar com o nariz. O nariz, ele não vai parar de respirar. Não precisa ficar apertando a mama para liberar o nariz do bebê. Deixa ele que, se ele encontrou a posição, aquela melhor posição para ele, ele está respirando, ele vai respirar tranquilamente. Não precisa ficar botando o dedinho para liberar nariz. Outra coisa importante é que, se a mama estiver muito cheia, isso pode prejudicar a pega do bebê. Então, massageie bastante a mama antes de dar a mama pro seu filho. Massageie, tira um pouquinho de leite, bota ao redor do bico e aí depois ofereça o seio pro seu bebê. E a questão de qualidade do leite, existe leite fraco? Eu já ouvi muito, meu leite foi fraco, meu bebê não pegava peso. Então vamos entender um pouquinho disso? Não existe leite fraco, existem vários tipos de leite, na verdade. O primeiro leite, quando o bebê nasce, a gente chama ele de colostro. Ele tem uma coloração até que assusta a mãe. Ela acha que aquilo nem é leite, porque é uma coloração mais clarinha, mais amarelada. Só que esse leite é um leite muito importante para o bebê. Ele é o leite dos primeiros 2 dias e ele tem muito pouca caloria, muita pouca gordura, mas ele é muito rico em defesa, é muito rico em anticorpo, muito rico em vitamina. Ele vai ser o primeiro reservatório do bebê de defesas do corpo e de vitamina. Vai durar, como eu falei, em torno de 3 dias, 2 a 3 dias, e ele vai fazer o primeiro reservatório do bebê. Por isso é muito comum os bebês perderem em torno de 10% do peso ao nascer. Primeiro, porque eles desincham, e segundo, porque esse leite, ele não tem caloria, ele só tem coisa boa, ele só tem defesa. Então não tem importância o bebê perder peso nesses 3 dias. Pelo contrário, nós esperamos que
isso aconteça. Isso é um bom sinal. E depois vem o leite propriamente dito. E as mães ficam todas felizes porque os peitos incham, os peitos ficam cheios. Esse reflexo é chamado de apojadura. É a primeira descida do leite. Pode dar até febre na mulher, de tanto leite que desce. E aí esse leite é o leite que a gente chama de o leite verdadeiro. É o leite que vai até o final da amamentação. E nesse leite, dentro desse próprio leite, tem 2 tipos de leite. O leite anterior e o leite posterior. Então, assim, o início da amamentação é um leite anterior, que nós chamamos, que é um leite que ele tem defesas, vitaminas, anticorpos, ferro, cálcio, esses minerais, e ele vai ser responsável por fornecer um primeiro aporte calórico. Mas o leite posterior é o que tem muita gordura. Então, o bebê tem que beber o leite da mama toda. Não adianta a mãe ficar de 5 em 5 minutos trocando de uma mama para outra. Ela tem que deixar a mama esvaziar por completo para ele beber os anticorpos, as vitaminas e beber a parte posterior, que é as gorduras, as proteínas, tudo. Então, dá uma mama inteira, esvaziou, o bebê ainda quer mais, dá outra mama, esvaziou por completo, ótimo, ele vai estar bem nutrido. Daqui a 2 horas ele quer de novo, vai começar na mama que ele mamou segundo. Por quê? Porque ele pode não ter esvaziado tudo. Então, começou naquela outra mama e aí passa para essa. Hoje em dia tem até uns aplicativos no celular que você pode colocar o tempo de amamentação. Na hora que o seu bebê começa a amamentar, você clica em Start. E aí você vai saber quanto tempo ele amamentou na mama direita, quanto tempo amamentou na mama esquerda, e você vai lembrar qual foi a última mama que você deu. E aí fica mais fácil de guardar qual é a que você tem que começar depois. Legal. No nosso post no PJ Digital, lá no episódio, a gente coloca o link com algum aplicativo desse pra vocês conhecerem, tá legal? Eita, mamãe. Agora, em relação ao tempo, né, de mamar da criança, em intervalos, de quanto tempo a criança deve mamar? Olha só, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é livre demanda. O que é livre demanda? À vontade. Se a criança quiser mamar de hora em hora, pode. Se a criança quiser mamar de 2 em 2 horas, pode. Se a criança quiser mamar de hora em hora, daqui a pouco passou para de 2 em 2, daqui a pouco de 3 em 3, vai ter uma hora que é de 20 em 20 minutos ao longo do dia, daqui a pouco ele vai dar um intervalo grandão, vai dar uma dormidona de 5 horas. Pode? Pode. É livre demanda. A criança vai escolher a hora que ela quer mamar. Cada criança tem o seu ritmo. Então, não precisa ficar toda hora acordando o seu bebê para mamar porque já bateu 3 horas. Espera, deixa ele dormir. Quando ele tiver fome, ele vai acordar, exceto nos primeiros dias de vida. Nos primeiros dias de vida, a gente pede para acordar de 3 em 3 horas. Por quê? Porque, como eu expliquei, é aquele primeiro leite que tem pouca caloria. Não nutre tão ele e eles ainda estão um pouquinho sonolentos, porque eles acabaram de nascer. Então, eles ainda estão com um soninho acumulado. Então aí realmente tem que acordar, tem que tirar a fraldinha para acordar, mas depois que eles engrenaram na amamentação, que seu bebê tá ganhando peso, não precisa acordá-lo de 3 em 3 horas. Ele quer dormir mais tempo? Deixa dormir, contanto que quando ele fique acordado, ele mame bastante. Então é a livre demanda, o tempo que quiser. O próprio organismo dele vai controlar quando ele precisa de caloria e quando ele não precisa de caloria. E doutora Tatiana, e aquela mamãe que colocou silicone ou que fez a redução mamária, ela pode amamentar? Pode e deve, tá? O silicone não impede em nenhum momento a amamentação. Hoje em dia, né, as cirurgias feitas de 15 anos pra cá, eles não influenciam nas glândulas mamárias, eles botam um silicone por dentro do músculo, então não tem nem contato com as glândulas. Mamães que colocaram silicone podem amamentar sem problema nenhum, tá? As mães que fizeram redução mamária, como se mexe nas glândulas mamárias, algumas delas acabam tendo um pouco mais de
dificuldade na produção de leite. Isso é impeditivo de amamentar? Não, não é. Elas podem amamentar. Pode conseguir exclusivamente ao seio? Pode conseguir. Mas isso tudo vai depender da produção e o quão foi mexido na mama. Se teve que tirar muita quantidade, se danificou muitas glândulas mamárias. Então, assim, pode ser que essa criança precise de um auxílio. Então, assim, fique no seio, tome a maior parte do dia o seio materno, mas precise de uma fórmula para complementar essa amamentação. Mas ela deve amamentar. Tem muitas mães que fizeram redução mamária que conseguem amamentar exclusivamente ao seio materno. E como as mães sabem que o bebê está realmente mamando, está mamando bem? O que elas devem fazer? Qual é a sua dica aí para conseguir ter essa aferição, né? Essa dúvida é muito importante, porque o que a gente mais vê nos consultórios, nos hospitais, é a mãe que começa a dar outras opções sem ser o leite materno, porque acha que o bebê não mama bem, porque acha que ele chora muito, que é por algum outro motivo, e a mãe acha que é fome e acaba dando mamadeira, acaba dando outras coisas. O mais importante para a gente averiguar se a mãe tá dando de mamar bem é o xixi. A criança que faz bastante xixi, que a mãe troca em torno de 7 fraldas por dia, ela está mamando bem. Então não precisa dar nada além do peito, não precisa dar água, não precisa dar chá. Outra medida é o peso. Então a criança, o ideal é que ela tenha o peso aferido na primeira semana de vida e, dependendo da quantidade de peso que ela ganhou, que essa aferição seja feita regularmente, pelo menos uma vez por mês. Para quê? Para a mãe se sentir segura de que o peito dela, que o alimento que ela tá dando pro seu bebê tá nutrindo o bebê. E assim, não é porque a criança tá chorando que ela tá com fome. Existem inúmeras causas de choro na criança. E uma das principais é o choro sem motivo. A mãe tem que lembrar que dentro da barriga, ele não precisava mamar, a mãe dava toda a comida para ele. Ele não precisava respirar, a mãe dava o oxigênio para ele. Ele estava num ambiente quentinho e ele estava brincando lá, rodando lá, ninguém perturbando ele. Agora, ele tá calor no frio, aí troca do calor pro frio, aí uma pessoa pega no colo, outra pessoa pega no colo, outra pessoa pega no colo, carrega de um lado pro outro, tem que respirar, tem que mamar, o organismo dele tá crescendo, o intestino tá se formando, o pulmão tá terminando de se formar, o coração tá crescendo, o cérebro tá crescendo, um monte de coisa que tá acontecendo com ele. Ele chora porque ele quer chorar. Só isso. Não significa fome, não significa dor, não significa nada. Significa que ele quer chorar, tá bom? Vamos falar agora sobre os famosos acessórios para a amamentação. Bico de silicone, conchas, etc. As mães podem usar? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada um deles para ficar um pouquinho mais fácil da mãe entender o que ela deve usar, o que ela pode usar e quando ela deve usar, né, na verdade. Vamos lá. Primeira coisa que é o mais importante que toda mãe deve usar, o principal acessório da amamentação é o sutiã. Mães, usem sutiã com alta sustentação. O que é isso? É alça grossa. Por quê? Porque o seu peito tá pesado. Se você não usar, o seu peito vai ficar mais para baixo, o seu peito vai cair, né? O famoso cair, o peito cair, é a mãe que não usa sutiã de sustentação. Os sutiãs que você usava antes da gestação não podem ser usados na amamentação. Você tem que ter sutiã específico de amamentação. Esse é o principal acessório para amamentar. Um sutiã compatível com o novo tamanho do seu seio e com a alça larga para sustentar a sua produção de leite, tá certo? É o principal. Então vamos falar dos cremes. O primeiro mais famoso, que é o Nalonina, pode ser usado? Pode, tá? Agora, ele só deve ser usado se a mãe apresentar algum tipo de rachadura, algum tipo de alteração na mama. O ideal é que a mãe não tenha nada, não tenha fissura, não tenha rachadura e não precise usar esses óleos, tá? Se o bebê pegar bem, a chance da mãe ter fissura, de ter rachadura é baixa. Então, ela não vai precisar desses óleos. É obrigatório usar o óleo quando racha o bico? Não. O melhor remédio para o seu bico é o seu leite. Então, se você espremer o seu leite e colocar em volta do bico, ele substitui esses óleos. Então, não é obrigatório esses óleos. Você pode usar,
Mas o próprio seio materno, o próprio leite materno, exposto quando você até expõe a mama ao sol, é muito melhor do que qualquer óleo de lanolina, de qualquer outro óleo. A mãe não deve passar sabonete, a mãe não deve passar hidratante, nada disso no seio materno, porque isso vai fazer com que o bico fique mais fino e mais doloroso na hora de amamentar. E vamos lá, protetor, aqueles protetores comuns que você encontra na farmácia, aqueles disquinhos de algodão, pode usar? O ideal é que não. O ideal é que o bico respire. Quando você bota aquele algodão, o que você está fazendo? Você está deixando o bico sem respirar. Isso pode promover a formação de fungo, promover, igual é realmente quando você tem um machucado e as pessoas dizem, deixa aberto que faz bem, não precisa ficar toda hora botando uma coisa para trampar. É exatamente a mesma coisa. O ideal é que fique aberto. Use os protetores em que momentos? Quando você for sair, quando você for dormir, porque aí acaba vazando, dando problema na roupa. Mas durante o dia, a maior parte do dia, o ideal é que não fique com protetores, tá certo? E aí agora a gente vai falar devagarzinho da concha e dos bicos. A concha, ela pode ser usada, tá? Principalmente nas mães que têm um bico invertido ou bico plano. O que ela vai fazer? Ela vai ajudar na formação do bico, fazer com que o bico saia, tá bom? Não precisa ser usado durante todo o dia, ela pode ser usada por períodos curtos do dia, só para facilitar essa saída desse bico, tá certo? Então ela não é contraindicada, mas ela deve ser usada com orientação do pediatra. O pediatra tem que saber que você está usando a concha e ele tem que indicar essa concha, tá certo? E a última, que eu deixei por último, não é à toa, é o bico de silicone. O bico de silicone, o ideal é que não seja usado. Ele só deve ser usado por último, a última medida, a salvadora. Tipo assim, não adianta, se eu não usar o bico de silicone, eu não vou conseguir amamentar. E aí a gente usa o bico de silicone. Mas ele tem que ser a última medida, tá certo? Se a mãe tiver com o peito muito ferido, muito rachado, com saída de secreção purulenta, com saída de sangue, aí a gente coloca o bico de silicone para dar um alívio, para diminuir um pouquinho a dor da mãe. E aí, mas cicatrizou, saiu do bico de silicone. O bico de silicone não pode ser usado por muito tempo. Bem esclarecedora essa questão dos acessórios. Acho que ficou bem claro aí o que deve e o que não deve ser usado. Eita, mamãe. E agora, doutora Tatiana, você tem alguma dica de ouro para as mamães que estão amamentando? Todo mundo pergunta isso, se existe alguma dica, alguma coisa para a mulher que está amamentando. A principal dica é: esteja tranquila. Você vai conseguir amamentar. Confie em você, tá certo? Você confiando em você, tudo dará certo, tá? E aí, vamos lá. Outras coisas legais, importantes que a gente pode falar para a mãe que está amamentando. Se alimente bem, coma bem. O que é comer bem? Coma verdura, legumes, frutas. Deixe uma garrafa de água com pelo menos 2 litros de água na geladeira, que aquela seja a sua garrafa, para você ter noção de o quão água você esteja tomando. Você tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Isso mesmo, é muita água. A água é a principal responsável pelo aumento de produção de leite. Então, a água tem que estar inclusa. Se alimente em intervalos curtos, de 3 em 3 horas, coma alguma coisa saudável. Evite. Então, assim, não é para não comer, é evitar café, refrigerante, fritura, gordura, chocolate. São coisas para evitar. Então não é para não comer, mas não podem ser o seu dia a dia. O seu dia a dia tem que ser comida saudável, tá? Outra coisa muito importante, a mãe tem que dormir. Então não adianta ser super mãe e querer, quando a criança tá dormindo, fazer as coisas da casa, lavar roupa, fazer. Você tem que descansar. Se você não descansar, você não vai aguentar amamentar exclusivamente ao seio. Então, no momento que seu bebê dormiu, durma também, descanse, que você vai ter uma amamentação muito melhor do que se você ficar fazendo um monte de coisa enquanto seu bebê
mexendo no Facebook enquanto seu bebê tá dormindo. Então, durma, coma bem e esteja tranquila. São as principais coisas para você conseguir amamentar exclusivamente ao seio até os 6 meses. Agora é a hora da bronca da doutora Tatiane Maete. Ela é muito boazinha, mas agora ela vai ser bem veemente. O que a mamãe não deve fazer nesse período de amamentação? Não é bronca, tá? Vamos lá. Ela não deve consumir bebida alcoólica, tá? A bebida alcoólica tem vários efeitos sobre o bebê durante a gestação e durante a amamentação. A bebida alcoólica passa pelo leite, então não consuma bebida alcoólica. Vamos lá, posso beber? Não pode. Os 6 meses você não vai poder beber. Se você beber, vai ter álcool no seu leite e o seu bebê vai estar consumindo álcool com 1 mêsinho de idade. Então, ele pode ficar sonolento, ele pode ficar agitado, ele pode ter várias alterações importantes pelo consumo de álcool. Então, não beba. E não fume. O fumo nessa idade faz com que o bebê, mesmo que a mãe diga, eu não fumo perto dele, mas o cheiro do cigarro fica na mãe. Então, o ideal é que esse cigarro pode prejudicar o desenvolvimento do pulmãozinho do bebê, provocando alergia posteriormente. Então, o ideal é que não beba e não fume. E não pode cerveja preta. Esse negócio que cerveja preta aumenta a quantidade de leite é mentira. Não pode cerveja preta, não pode nenhum tipo de álcool, tá certo? Temos aqui também uma questão que ela voltou, ela participou do nosso primeiro episódio, está aqui novamente, porque ela tem a ver com o tema da semana, que é a amamentação. A canjica, doutora Tatiane, ela está de volta. O que você tem a falar sobre a canjica, doutora? A canjica é a principal dúvida das mães, né? E o mais engraçado é que você escuta, assim, mães que odeiam canjica sendo obrigadas a comer canjica pelas suas mães, pelas suas avós, porque se ela não comer canjica, ela não vai produzir leite. Gente, não tem nenhuma comprovação científica que canjica aumente a produção de leite, tá? Então, assim, pode comer? Pode. É leite, é um alimento saudável, é bom? É. Mamãe, gosta de canjica? Pode comer? Pode. Todo dia? Não precisa. Quando quiser comer. Mamãe que não gosta de canjica, vou ter que tampar o nariz pra comer canjica? Não coma canjica. Come outras coisas com leite. Iogurte, queijo Minas, outras coisas que possuam leite ou até mesmo só o leite, tá bom? Ok. Quando nós fomos discutir a pauta, eu e a doutora Tatiane, da semana, ela falou amamentação e eu imaginava que não fosse preencher o episódio inteiro e, na verdade, passou até do tempo que nós estimamos aqui. Muito legal. E agora vamos à nossa sessão, nosso bloco de interatividade. Vamos lá, pessoal. Beijo e WhatsApp. Bem, vamos lá. Júlia de Porto Alegre, WhatsApp, final de telefone 9105. Doutora Tatiane Maete, meu bebê completou 4 meses. Como e quando começo a introduzir alimentos? Olha só, o bebê, ele deve ser mantido no leite até 6 meses de idade. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, o bebê que esteja amamentado só ao seio materno, ele deve se manter assim até o 6º mês de vida. Só depois do 6º mês é que vai começar os famosos sucos, as famosas papinhas, as sopas e toda a introdução do alimento. A gente vai ter um episódio só de alimentação, que eu vou explicar exatamente como a gente deve introduzir esse tipo de alimento. E aí você vai tirar melhores as suas dúvidas. Algumas crianças exigem que a gente comece um pouquinho antes, às vezes assim, 1 semana antes esses alimentos. Às vezes porque a mãe tem que voltar a trabalhar por algum motivo, e aí não tem problema introduzir um pouquinho antes. Mas o ideal é que seja mantido em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Mais uma pergunta que selecionamos. Zuraida de Moçambique. Nossa! O podcast atravessando o oceano. Final de WhatsApp 2490. Doutora Tatiane tem um filho de 1 mês e 1 semana que toma leite artificial porque não aceitou o leite de peito.
Gostaria de saber se isso terá alguma consequência negativa, já que todo mundo me diz que o leite materno é o melhor. Então, realmente, o leite materno é o melhor, tá? Ele é a principal fonte de anticorpo. Então, assim, a gordura, as vitaminas, na fórmula infantil especializada, então aquela fórmula infantil que você pega, compra na farmácia, é feita para a criança, ela possui a quantidade ideal, gordura, proteína, vitamina, ferro, cálcio. Então, isso o seu bebê vai receber. O que ele não vai receber? Ele não vai receber os seus anticorpos. Isso é a maior perda que ele vai ter. Claro, tem algumas contraindicações para o leite materno. Tem mulheres que realmente não conseguem amamentar. Então, o ideal é que use essas fórmulas infantis específicas. Então, não use leite de vaca, não use leite de cabra, não use leite de soja, não use leite de arroz, todos os outros leites. Se você não puder amamentar, você tem que usar a fórmula infantil específica para a idade do seu bebê, de preferência orientada pelo seu pediatra. E o que ele vai perder, na verdade, são os seus anticorpos. Então, a criança que ela é amamentada ao seio materno, ela tem menos infecção, menos otite, menos chances de ter resfriado, menor chance de ter diarreia do que a criança que está na fórmula. Isso nós sabemos que acontece. Então, assim, esse é o pior perda que o seu bebê vai ter. Mas ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai ser um garotinho esperto ou garotinha esperta, porque essas fórmulas infantis que tem hoje no mercado, elas possuem quantidades muito parecidas com o leite materno de hormônios que desenvolvem o cérebro, que a criança ganha peso, todas essas coisas que vão melhorar. Então, ele só vai ter maior chance realmente de ter infecção. Bom, gente, mais uma mensagem de um papai. Alexandre de Florianópolis, Santa Catarina, final de telefone 8696. Doutora Tatiane tem um filho que ao nascer teve que fazer fototerapia por 24 horas por conta de icterícia. No entanto, continua com índice de bilirrubina altos. O que devo fazer? Então, vamos conversar um pouquinho sobre icterícia? Vou aproveitar essa pergunta para esclarecer algumas dúvidas de pais. Icterícia é uma doença muito comum no recém-nascido. Existem dois tipos dela. Uma que nós chamamos de fisiológica e uma que nós chamamos de patológica. Qual a diferença entre as duas? Uma, o bebezinho fica amarelo, só que ele fica amarelo num nível super baixinho. O tratamento nesses casos é só o banho de sol. Outras vezes, esse valor de bilirrubina, que deixa o bebê amarelo, esse valor sobe muito. E aí existe o risco da criança ter alterações neurológicas por conta dessa enzima aí alterada, da bilirrubina alterada. E aí, ele precisa fazer uma coisa que a gente chama de fototerapia, que o Alexandre falou aí. O que é isso? São luzes artificiais que vão diminuir essa bilirrubina, tá? Fazendo com que ela não vá para o cérebro. Ele falou que os níveis continuam altos. Alexandre, provavelmente ainda vão continuar, porque existem várias causas de bilirrubina. Eu não sei qual foi a causa do seu bebê, né? Mas incompatibilidade do sangue da mãe pro bebê, prematuridade, várias causas levam ao aumento da bilirrubina. E esses valores vão diminuindo aos poucos. Se o médico falou que estão altos, mas ele pode fazer só banho de sol, faça o banho de sol. Deve ser um alto seguro, porque com o passar dos dias, esse alto vai ficando seguro. E a gente tem um gráfico que a gente vê qual o valor do seu bebê de acordo com o tempo de gestação, de acordo com o grupo sanguíneo do seu bebê, qual o nível tolerado de bilirrubina. Provavelmente o do seu bebê já está tolerado e por isso que o médico orientou você fazer só banho de sol. Não precisa e você não deve comprar luzes artificiais, porque se você usar em casa sem a proteção específica que usamos no hospital, o seu bebê corre risco de se queimar. Então, não use luzes especiais. Se o seu médico orientou a fazer banho de sol, é porque ele está seguro disso e que seu bebê está bem. Então, só banho de sol. Exagere no banho de sol, bote 2 vezes ao dia por 30 minutos e vá à consulta de retorno. Geralmente que a gente orienta ser 3 dias depois para a gente ver se esse nível caiu, se aumentou e o médico vai conseguir ver isso só pela coloração da pele, tá bom? Ok, deixa eu pegar
mais uma mensagem. Denise, de Duartina, São Paulo, final de telefone 8264. Meu bebê tem 2 meses, só mama leite materno e não faz caquinha. Fica até 9 dias sem fazer. Doutora Tatiane, isto é normal? É sim. Olha só, a criança amamentada ao seio materno, ela pode ficar até 12, 14 dias sem evacuar. Isso é normal. Eu vou explicar o porquê. O que é o cocô? Né? O famoso cocô, a caquinha, as fezes, elas são os restos. São os restos que a criança não absorve. O leite materno, ele tem uma concentração muito baixa de coisa que a criança não absorve. Então, significa que seu bebê está absorvendo muito bem o seu leite. Então, não precisa ficar preocupada. Ele não está fazendo cocô porque ele está aproveitando todos os seus nutrientes, né? Então, cada criança amamentada ao seio, tem um tempo de fazer cocô. Então, tem umas que fazem 3, 4 vezes ao dia, líquida, parece até uma diarreia, porque não consegue nem formar o formatinho de cocô. Por quê? Porque tá tomando só líquido. Você não vai esperar um cocô pastoso numa criança que só tá tomando líquido. Vai ser aquela coisa mais líquida, e tem criança que fica 10 dias sem evacuar, porque não conseguiu nem formar o cocô. Então, pode ficar tranquila. O que você pode fazer, se você quiser, é fazer bastante massagem na barriguinha dele. Não precisa colocar supositório, não precisa estimular o ânus, não precisa fazer nada disso. Ela vai fazer cocô, tá certo? Quando ela precisar, ela vai fazer cocô, tá bom? Vamos a mais uma mensagem. Amanda, de Anápolis, Goiás, WhatsApp, final de telefone 2710. Meu filho perde fôlego demais quando cai ou se assusta. O que posso fazer para evitar este tipo de coisa? Então, vamos lá. Essa é uma dúvida muito frequente. Você só não falou a idadezinha do seu filho. Essa perda de fôlego, esse faltar o ar, esse engolir o choro, perder o choro, isso é genético. Então, ou você, ou o pai da criança, alguém da sua família tinha esse relato de também perder o choro, perder o fôlego, quando caía, quando se assusta ou quando chora muito, tá? Isso não faz mal, isso não tem problema nenhum, e inclusive algumas crianças passam, depois de uma certa idade, a usar isso, porque a mãe fica com medo que ele vai perder o ar, e aí não faz ele chorar, não briga com a criança por causa que ele vai chorar, vai perder o fôlego e pode morrer. Não! O organismo da gente tem um centro lá em cima no cérebro que faz com que a gente não consiga ficar sem respirar. Então, quando faltar o ar, o próprio cérebro vai fazer ele respirar. Vai respirar super rápido, vai fazer... E pronto, faz esse barulhinho que ele respira muito, muito, muito rápido para voltar o oxigênio e pronto, e acabou. Não tem nada para fazer para evitar. E nem deixe de brigar com seu filho porque ele perde o fôlego, tá? Brigue, que daqui a pouco, quando geralmente chegam os 7, 8 anos, eles param de fazer essas coisas, tá? Então, pode deixar perder o fôlego, pode deixar engolir o choro. Tem umas simpatias que dizem que você tem que assoprar a criança, fazer um sopro, que aí você dá o oxigênio. Não faz mal não, se quiser fazer, pode fazer. Bom, gente, então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Continuem participando conosco, enviando um e-mail para contato@pedcast.com.br ou através do nosso WhatsApp 21 97 959 0502. Semana que vem tem mais. Estamos juntos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.